Olá, seja bem-vindo ao programa Revista MS. Esta é uma produção da TV Assembleia de Mato Grosso do Sul. Você também pode nos acompanhar pela internet. Acesse o nosso endereço eletrônico www.al.ms.gov.br e clique no ícone TV Assembleia. Confira agora quais são os destaques do programa de hoje. Você vai ver no Revista MS uma matéria sobre as redes sociais. O que você coloca em suas redes sociais pode ter reflexo em sua vida pessoal e profissional. A nossa equipe de reportagem foi até uma agência de empregos e a consultora passou algumas dicas e dos cuidados que são necessários com os meios de comunicação. A dica que eu dou é pensar. Pensar assim, o que é que eu quero? O que é mais importante? Para onde eu estou indo? Quais são os meus objetivos? Outro assunto que você vai ver hoje no Revista MS é uma matéria em homenagem ao Dia do Sapateiro. O Revista MS preparou para você uma reportagem especial. No Brasil, os sapateiros, como são chamados popularmente, somam cerca de 400 mil, segundo dados do IBGE. E hoje você vai conhecer uma das mais antigas sapatarias de Campo Grande. Respeito ao cliente e a carisma que a gente tem, né? A gente tenta, aqui não tem pobre, não tem carroceiro, não tem Mercedes, todos para nós são iguais. Você vai acompanhar também o que aconteceu na Assembleia Legislativa. Comemoração do Dia Estadual do Sukyu Maikari, que é uma arte religiosa criada no Japão. Evento proposto pelo deputado Jorge Takimo. Uma filosofia, na realidade, que vem de encontro ao anseio da comunidade, não somente nipônica, mas também brasileira. Nosso bate-papo de hoje é com a doutora Andiane Tetila, coordenadora da Vigilância Epidemiológica do município, médico e infectologista. Prevenção é o controle do mosquito. Nós só vamos controlar epidemias controlando o mosquito, ou seja, cuidando do nosso quintal. Então, tudo que acumule água, temos que evitar, temos que tirar, né? Temos que recolher lixo. É isso que a gente chama, que eu clamo à população para que cada um faça a sua parte. Está no ar o seu programa Revista MS. Eu abro o programa Revista MS de hoje falando sobre um assunto bem atual. Como a internet pode influenciar na sua vida pessoal? As redes sociais influenciam no dia a dia do seu trabalho. Isso pode ser prejudicial. Fica um alerta. Acompanhe a reportagem que nós preparamos para você. As mídias sociais, que fazem parte do dia a dia das pessoas, são uma referência do perfil de cada um e até mesmo um cartão de visita. Para quem procura emprego, as postagens podem ser favoráveis ou prejudiciais. Cada dia é mais comum o contratante fazer essa busca. É um hábito já recorrente. Não só a busca quando é solicitado aqui, por exemplo, um processo de recrutamento e seleção, na finalização do processo, visitar a página do candidato, né? Como hoje tem muita busca direta pelas páginas sociais. Então, já acaba que alguns, como o Facebook, por exemplo, é uma ferramenta de busca. Então, precisa ordenar o que é prioridade na vida dele, porque ele quer fazer um post para, vamos dizer assim, para se mostrar como ou mais bonito, ou mais vanguarda para os amigos, e essa não é a imagem que vai ser interessante para o desenvolvimento profissional dele, por exemplo. E, pelo visto, boa parte da população sabe que postar qualquer assunto nas mídias sociais é um risco. As tecnologias são boas, mas acontece que isso aí está atrapalhando muito a vida da juventude, entendeu? Então tem gente que fica navegando naquela rede ali, está dando problema no trabalho para eles. Então acho que tinha que ter assim, a pessoa tem que saber distinguir até que ponto a tecnologia faz bem e até que ponto ela toma conta da sua vida. A sua relação, né, no dia a dia, tudo que você postar, se você está tendo problema familiar, ou problema de relação assim com seu marido, namorado, alguma coisa assim, pode atrapalhar. Ninguém tem que ficar sabendo muito da sua vida.
pouca coisa só que você tem que estar postando no Face, uma coisa assim para você se entreter só, conhecer pessoas, assim, ter amizade, mas não tudo você tem que ficar postando. Mesmo tendo essa consciência, a consultora de RH explica que é comum encontrar candidatos com postagens que comprometem na hora de uma contratação. Já vi processo seletivo progredir até a última etapa do processo, e aí, na visitação da página do candidato, essa imagem que estava sendo construída, ela ser desconstruída por não ser compatível com os valores que a empresa está buscando. Para quem não vive sem as mídias sociais, Helenara dá algumas dicas. A dica que eu dou é pensar. Pensar assim, o que é que eu quero? O que é mais importante? Para onde eu estou indo? Quais são os meus objetivos? E procurar pensar isso não uma única vez na vida, pensar cotidianamente no momento de fazer as postagens. Se isso que eu estou motivada a colocar, qual é o impacto que terá e o que isso vai somar na minha caminhada profissional? O dia 25 de outubro é marcado pela homenagem e comemoração a uma das profissões mais antigas. É o Dia do Sapateiro. Acompanhe agora essa reportagem especial e cheia de curiosidades. Corta, bate, mete, sola, no nariz cheiro de cola. Corta, bate, mete, sola, no nariz cheiro de cola. Você conhece aquela história de que você é o que você veste? Bom, a frase poderia ser um pouco diferente. Algo como você calça o que você é. Ficaria horrível, eu sei. Mas isso é só para dizer que um estudo americano concluiu que o sapato pode revelar traços da personalidade ou do humor de quem usa. E mais, as pessoas captam esses sinais. Segundo a pesquisa, 90% das nossas características pessoais podem ser determinadas por uma simples análise do estilo, do preço, cor e condições do sapato. Por exemplo, segundo o estudo, pessoas extrovertidas preferem sapatos mais chamativos. Sapatos caros indicam que o salário está ótimo. Usar botas é um sinal de agressividade. Ah, e tem mais. Sapatos confortáveis revelam pessoas calmas. Já os de salto alto indicam nervosismo. Mas não tem jeito, o tempo passa, o sapato desgasta e a única forma de consertar o problema é trazendo a um profissional, no caso, o sapateiro. Essa bota, por exemplo, já está com o couro gasto, o solado já está soltando e foi trazida aqui justamente para ser consertada e ficar mais ou menos assim depois da intervenção. Agora, se o problema é a cor, se a cor está incomodando, também dá-se um jeito. Esses sapatos eram bege, mas ficaram da cor que a cliente preferiu. E se a cliente está querendo mesmo algo original, único, também é possível conseguir com sapateira. Esse sapato, por exemplo, foi feito com couro de peixe. Seu Mário é sapateiro há 35 anos. Para ele, a data é uma surpresa. Antes de trabalhar na área, ele era caminhoneiro. Mas com o exemplo dentro de casa, passou a admirar a profissão. Eu acho que a profissão estava no sangue, porque veio de família, né? São raízes. Mas veio mesmo quando eu tive a perca do meu pai, que ele ficou cego das duas vistas, de um problema de glaucomo e funcionário, então ele não tinha um funcionário que pudesse a altura dele e a respeito. Então eu não era da área e eu peguei e dei continuidade, né? Que foi aqui nesse mesmo lugar, era uma portinha só. Aí que eu comprei o ponto e tal e aumentei. Então por esse fato é que trouxe a mim, vinha a profissão, por respeito ao meu pai, por manter a empresa dele. E quando eu peguei com amor e dei continuidade e não parei mais. Mas há quem diga que a profissão está próxima da extinção. Afinal, são muitas as indústrias no segmento e com o consumo desenfreado, muitos optam em comprar sapatos novos ao invés de arrumar o antigo. Mas na visão de quem costuma buscar o serviço, isso não acontecerá tão cedo. Tem profissões que já se extinguiram, né? Mas essa aqui ainda vai demorar muito tempo. Cliente de seu Mário há pelo menos 25 anos, Sibirino carrega a tiracolo a bolsa de couro feita pelo sapateiro há 20 anos. Para seu Mário, a fidelidade do cliente tem um motivo. Respeito ao cliente e a carisma que a gente tem, né? A gente tenta, aqui não tem pobre, não tem carroceiro, não tem Mercedes, todos para nós são iguais. Então eu busco, como todos os meus filhos, eu ensinei
a ter respeito pelo cliente, seja lá o que for. Não tem cor, não tem qualidade, não tem nada. Paixão e respeito passada por gerações. Apesar de terem curso superior, os 4 filhos do sapateiro decidiram seguir os passos do pai. Tiago é o caçula. Com 24 anos, o administrador de empresas conta que ingressou na faculdade com um objetivo. Para poder assumir o lugar do meu pai posteriormente, para que eu pudesse ter um ensino para poder gerir tudo isso daqui e poder evoluir conforme o mercado. Uma relação que começou ainda na infância. Desde pequeno nós somos profissionais formados aqui dentro, desde pequeno acompanhando meu pai. A gente trabalha por amor e por amor isso aqui a gente vai longe, né? Porque sem amor você não vai em lugar nenhum. Não vai, a gente sente falta, questão de férias, essas coisas a gente está longe, descansando e está pensando no nosso trabalho, né? É como se diz, se você pensa nele, tem saudade dele, é porque faz por amor, né? Ele faz parte da tua vida. Corta máquina de sola, no nariz cheiro de cola. E corta máquina de sola, no nariz cheiro de cola. Essa é minha vida de sapateiro. Você já ouviu falar em uma religião chamada Sukil-Maikari? Na Assembleia Legislativa, foi proposta pelo deputado Jorge Takimoto uma homenagem a esta religião. Acompanhe. O dia oficial do Sukil-Maikari é dia 27 de fevereiro, mas a data foi comemorada em sessão solene na noite do dia 26 de setembro, devido à presença do presidente da entidade na América Latina, Hiroki Shimizu, em visita a Mato Grosso do Sul. Segundo Shimizu, a data é importante para quem segue a arte dos ensinamentos e está ligada ao seu fundador, Kotano Okada. Para nós é uma data memorável e é uma homenagem ao nosso primeiro mestre, Kotano Okada. No dia 27 de fevereiro de 1901, ele nasceu. E exatamente no dia 27 de fevereiro de 1959, ele teve a revelação para fundar a entidade. Então, para nós, essa data tem muito significado. Durante o evento, Shimizu foi homenageado com o diploma de ilustre visitante de Mato Grosso do Sul, em reconhecimento pela sua contribuição e dedicação aos trabalhos desenvolvidos na América Latina. O diretor da Sukil-Maikari em Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, Juan Sanches Ortin, explica que em Campo Grande a organização teve início em 1980 e foi trazida por uma família japonesa. Eles se mudaram para Campo Grande e eram praticantes, né, e passaram a divulgar, né, a arte Maikari para as pessoas daqui da cidade. Assim que iniciou-se. A arte Maikari é aberta para todas. Qualquer pessoa de qualquer prática pode participar, né? É uma entidade, né, que ajuda na melhoria do mundo. Por isso, qualquer pessoa pode participar. O Dia Estadual da Sukil-Maikari foi proposta pelo deputado Jorge Takimoto, que destacou a atuação da arte Maikari no estado em prol do bem comum na sociedade. Tudo que vem em benefício do ser humano é importantíssimo para o Mato Grosso do Sul. E essa entidade japonesa traz no seu bojo o bem-estar do ser humano, a afetividade, o carinho, o amor, a fraternidade. É uma filosofia, na realidade, que vem de encontro ao anseio da comunidade, não somente nipônica, mas também brasileira, porque nós devemos, isso sim, aprimorar o nosso espírito para que possamos viver tranquilamente em comunidade. No próximo bloco do programa Revista MS, eu converso com a médica infectologista Andiane Tetila. Ela vai nos falar sobre os problemas da dengue na nossa cidade e sobre a febre chikungunya. Não saia daí, a gente volta já.
de uma vez. Me deixe sozinho neste quarto, chorando. Pega toda a sua roupa, seu perfume, seu sapato que tá jogado num canto do quarto. A camisa que você me deu de um ano de casado. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Não quero ter que contar até 3. Some de vez e vai. Arruma sua mala e sai. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Mas deixa a porta aberta, alguém vai entrar no seu lugar. Estamos de volta com o segundo bloco do programa Revista MS e hoje a nossa convidada especial para o bate-papo é Andiane Tetila. Ela que é coordenadora da Vigilância Epidemiológica, né, do nosso município. Seja bem-vinda ao Revista MS. Obrigada. Muito tem sido falado agora sobre uma febre conhecida como chikungunya. Até o nome dela é diferente, né? É pouco conhecida. Eu gostaria que a senhora falasse para a gente um pouco sobre essa doença. Então, essa doença ela é transmitida por um vírus semelhante ao vírus da dengue, né? A gente chama de doenças arboviroses, que são vírus transmitidos por vetores, principalmente mosquitos. Uhum. É uma doença que surgiu lá na África, com os primeiros casos, né, na forma silvestre, na mata, e que foi disseminando, aí tendo casos no ano passado nos Estados Unidos com viajantes, e aí disseminando na América Central e que chegou agora no Brasil, desde o meio do ano. No nosso estado já existe algum indício desse caso? Nós temos que nos preocupar? Isso, né? Ele veio desde lá do Iapó, que foi descendo com casos concentrados na Bahia, e aí temos um caso confirmado da semana passada aqui no nosso estado, aqui no nosso município, em Campo Grande. São 6 casos suspeitos de investigação que nós temos, com um confirmado, 2 descartados e 3 ainda aguardando o resultado laboratorial para confirmação ou descarte dos casos. É uma doença que preocupa, né, principalmente por conta da morbidade que ela causa, né? Então, é uma doença com uma alta morbidade, ela pode matar, tem um risco de óbito, não tanto como a febre hemorrágica do dengue, mas nos preocupa os extremos de faixa etária, tanto de recém-nascidos, de crianças novas e também dos idosos, que são os extremos de faixa etária que podem evoluir
com grandes repercussões, internações prolongadas e tudo mais. Doutora, e como que o Estado vem se preparando para enfrentar e para combater esse tipo de vírus, esse tipo de doença? Nós temos participado de reuniões, tanto no Estado quanto no município, para enfrentamento de uma provável epidemia que possa surgir. Nós precisamos, em primeiro lugar, como o dengue, combater o vetor, que é o transmissor, que é o mosquito Aedes, é o mesmo mosquito que transmite o dengue. Então, portanto, está presente em todo o nosso estado, nós já sabemos, né, por conta das epidemias de dengue que nós já sofremos. Sim. E então, o primeiro alvo, né, de toda mobilização é o combate, a prevenção, o combate ao mosquito. É só dessa forma que nós vamos conseguir ter um controle tanto sobre o dengue, tanto sobre o chikungunya agora. São os cuidados básicos que vocês já vêm há muito tempo alertando a população, né? Isso, né? Desde das primeiras epidemias de dengue, nós já desde os primeiros casos. Trabalhando com esse ponto, junto aos os controladores, as coordenadorias de controle de vetores, com as ações, os agentes de endemias, né? Então, toda a rede pública voltada com essa ação de combate ao mosquito nos domicílios, principalmente. O foco dos mosquitos estão nos domicílios, portanto, nas nossas casas. Tem um índice que já chega a 79 pessoas com esse vírus no Brasil, né? Foi uma estatística que me passaram, então já chega a ser bem alarmante mesmo, né, doutora? Sim, na verdade já passa de 300 hoje. Casos confirmados no Brasil. A gente teve um surto, digamos assim, um quadro de inúmeros casos em Feira de Santana, na Bahia. Está pior até do que me passaram. Foi bem pior. Então, a disseminação tem sido muito rápida, principalmente em locais onde há alta concentração do mosquito Aedes aegypti ou Aedes albopictus, que também está presente tanto no nosso estado, no nosso município. Em Feira de Santana aconteceu isso, foi um caso de um viajante africano que foi para Feira de Santana, lá tem muitas obras, muita importação de mão de obra, né, de africanos, e que trouxe, né, que veio contaminado, infectado pelo vírus, e a partir daí ocorreu a disseminação por conta da existência do mosquito na região. Então, lá só em Feira de Santana são cerca de 200 casos. Meu Deus. E quais são os sintomas? Sintomas, principalmente, início súbito de febre alta, né, mais alta do que o dengue, chegando a 39, 40 graus. Sintomas gerais de uma virose, então cefaleia vai estar presente, a dor no corpo, sintomas gastrointestinais, a diarreia pode estar presente, e também o principal de todos são as artralgias. O que é isso? A dor nas articulações, nas juntas. Né? Esse que é o grande É muito semelhante até com os sintomas da dengue, né? Sim, são praticamente iguais, tirando alguns sinais e sintomas que exacerbam mais no dengue ou no chikungunya, mas o principal de tudo é a artralgia. A artralgia é muito frequente e é limitante. Esse que é o grande problema. A pessoa fica limitada, chegando a ponto de não conseguir se alimentar sozinha, não conseguir fazer suas atividades básicas sozinha, tendo que sair do trabalho. Às vezes, pacientes que possuem comorbidades, um hipertenso, um diabético, descompensando, tendo que ficar internado, aí gerando diversas outras complicações. Então, o grande problema da doença hoje é isso, a limitação que ela causa no indivíduo. Doutora, e como é feito, como é realizado o diagnóstico? O diagnóstico ele é feito primeiramente pela história clínica do paciente. Então, um paciente que nos chega com história de início súbito de febre, os sintomas gerais, né, de um quadro viral, e que esteja presente uma artralgia bem importante, ou seja, dor nas articulações, nós temos que ficar em suspeita. Né? Mesmo não estando em local ainda com quadro de epidemia instalada, que só os critérios clínicos de sintomas já confirmariam, nós
temos já um caso confirmado, então nós temos que ficar em alerta, mas não deixar de pensar em primeiro lugar no dengue, sempre investigar. Então existem exames laboratoriais para serem feitos que o médico já pede, tanto o dengue como o diagnóstico diferencial com o chikungunya. Está alerta também que aos dados a gente chama de dados epidemiológicos, que quais seriam? Se o paciente viajou num local que está tendo um quadro, um surto, né, de chikungunya, um número maior de casos, ou veio da África, pensar também no ebola, se for um quadro febril, ou se esteve na Bahia, onde nós temos um grande número de casos, em Minas também, né, em muitos casos em Belo Horizonte, confirmados já. A senhora citou o ebola e até gostaria de ressaltar qual que é a preocupação que nós devemos ter aqui no país com relação ao vírus? A preocupação, na verdade, nós estamos num estado de alerta como o mundo todo, né? A Organização Mundial de Saúde criou esse alerta epidemiológico mundial por conta dos inúmeros casos e óbitos que têm ocorrido na África, nos países que estão com quadro de epidemia instalada, né? Então é a Libéria, Serra Leoa e a Guiné. A Nigéria já saiu dessa situação. Então, nós temos que ficar em alerta por conta de que é impossível de se chegar a um caso no Brasil, não é, a gente sabe que não é, por conta de que hoje em dia, com as viagens, né, os voos, o acesso à população, a globalização que se chama, né, a diversos países, e a gente sabe que no Brasil também se usa muita mão de obra terceirizada de outros países. Então, a gente sabe que impossível não é, até de chegar no nosso estado, assim como teve um caso que se chegou com suspeita em Foz do Iguaçu, no Paraná. Então, nós estamos num quadro de alerta, onde, né, na verdade, os sistemas de saúde, tanto em nível municipal quanto estadual e também do interior, já têm seus protocolos de atendimento, todos formalizados, com treinamentos aplicados. Doutora Andiane Tetile, então eu gostaria que a senhora passasse para a nossa população quais são os cuidados necessários para evitar, de repente, o contágio, né, a contaminação. Então, chikungunya, né? Então, em relação ao chikungunya, nós deixamos o recado, assim como nós tantos falamos referente ao dengue. A prevenção é o controle do mosquito. Nós só vamos controlar epidemias controlando o mosquito, ou seja, cuidando do nosso quintal. Então, tudo que acumule água, temos que evitar, temos que tirar, né? Temos que recolher lixo. É isso que a gente chama, que eu clamo à população, para que cada um faça a sua parte. Então, tudo que acumule água, agora nós vamos entrar no período de chuva, que é o mais preocupante período do ano aqui para nós, né? O calor e chuva propicia a procriação e disseminação do mosquito do dengue. Né? Algum site de alerta, assim, a senhora tem algum endereço virtual, alguma coisa que de repente as pessoas podem entrar para obter mais informações com relação ao vírus? O próprio site do Ministério da Saúde, ele é saúde.gov, ele tem várias informações da parte da Secretaria de Vigilância em Saúde, informações quanto dengue, informações sobre o chikungunya para a população e também quanto ebola também é interessante, tem várias perguntas e respostas e é muito bem formulado. Outro meio que também temos trabalhado na Secretaria Municipal de Saúde é a divulgação de folhetos, panfletos que vão ser distribuídos aos domicílios com os agentes de endemia, os agentes comunitários de saúde vão estar fazendo as visitas que já fazem de rotina, né, trabalhando a prevenção e entregando folhetos aí nos domicílios. É muito bacana. Eu agradeço a sua participação no programa Revista MS de hoje. A oportunidade. Em nome dos nossos 24 deputados estaduais que compõem a Assembleia Legislativa. Muito obrigada.
Você pode acompanhar também o nosso programa em nosso portal. Acompanhe também pela internet. Acesse o nosso endereço eletrônico www.al.ms.gov.br ou ligue para a nossa produção. Nosso telefone aparece no vídeo 3326-4595. Tchau, tenham todos uma ótima semana.